Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Cara, a primeira vez que a gente bateu um papo, eu fui na tua casa, não sei quanto tempo tem, uns 3 anos atrás, talvez. Eu lembro que a gente falou sobre isso, porque você teve um problema na coluna Tive. e o que segurou você no tratamento, ficar de boa, foi o dinheiro que você tinha guardado, o dinheiro que você dinheiro. tinha aplicado. Foi de fato. Então, ou seja, uma preocupação, ou vamos dizer assim, uma questão de saúde foi amenizada, tranquilizada, sei lá, diminuída, porque você fala, putz, do ponto de vista de grana, eu tô de boa. Isso mudou até a dinâmica do tratamento, João. Como Porque funciona assim, hérnia de disco, e eu fui em vários médicos muito caros, né? Eles falaram assim, depois de um tempo conversando, depois que eu já tinha a deixa que o médico me deu, né? Eu fazia essa pergunta. Eu falo, tá, eles queriam me operar de início, porque a minha hérnia era gigantesca, era muito grande. Uma hernia extrusa muito grande, eu não conseguia andar. O meu pé, eu faço aquele... Unilateral. Eu tava pegando a perna direita. Minha perna Tá. direita parecia uma antena de rádio, ficava irradiando assim, era horrível. E eu já tava perdendo o movimento do pé. Quando eu faço aquele story de pé no solo, eu sempre faço uma forcinha assim com o dedo pra cima, né? Sim. Esse pé direito não ia mais. Ah. E teve médico falando, se não operar, talvez nunca volte. Esse movimento aqui você pode ter perdido pra sempre. Teve cara que falou que eu ia ficar impotente, que eu ia começar a perder controle de esfíncter se não operasse rápido. Tá. Aí teve um médico que me falou, olha, na verdade, como você é um cara novo, se a gente não fizer nada, provavelmente daqui a 1 ano você tá bem. Só que quem tem 1 ano pra deixar de produzir hoje em dia, né? Uau. Foi isso que ele falou. E eu pensei, eu tenho. Eu tenho 1 ano pra deixar de produzir Muito se for bom. necessário. Porque a cirurgia Ander de disco, ela resolveria o meu problema no dia seguinte. Eu sairia andando, pelo que eles falavam. Tranquilo. Só que é uma cirurgia na coluna, então é sempre complicado, né? Tem um percentual mínimo de problemas, mas quando dá um problema, é um problema sério. Então, se fosse um problema na cirurgia, eu poderia perder o movimento da região ali pra baixo. Mas era uma chance pequena. Porém, acontece de vez em quando. E o ponto é que se eu opero com 30 anos a base da minha coluna, ela fica mais instável. Com 40 eu tô operando o meio, com 50 eu posso estar operando a cervical, com 60 eu tô botando pinos nas costas. Então eles falaram, olha, não dá pra te garantir que não vai ter um outro problema, eles não poderiam garantir nada disso, né? E eu falei, tá, e se eu não operar? Ah, vai demorar bastante tempo, mas provavelmente você vai ficar bem. Então eu falei, então eu escolho fazer um tratamento conservador e esperar o tempo que for necessário. Porque hoje eu tenho capital para poder priorizar a minha saúde antes de ganhar mais capital. Então é aquele ponto, né? O que é mais importante, o dinheiro ou a saúde? Ele até coloca uma frase, um princípio de riqueza, que ele fala que o dinheiro é muito importante nas áreas onde ele tem influência Ok. e insignificante onde não tem. Aham. Então a saúde é muito importante, mas eu só pude preservar e recuperar minha saúde porque eu tinha um dinheiro para isso. Cara, isso é incrível. Isso quebra um puta de um paradigma, né? Eu lembro que quando a gente conversou sobre esse assunto, fez muito sentido pra mim. Muito sentido. Agora é o seguinte, nessa primeira parte sobre modelo de dinheiro, mindset, os arquivos que são colocados, como é que foi isso na tua família? Teu pai e tua mãe? Foi neutro? Foi positivo? Foi negativo? Como é que você classifica isso? Então, ele até fala que ou você sai igual os seus pais, pelo menos igual a um deles, ou sai totalmente oposto por rebeldia. E amo meu pai, minha mãe, nunca deixaram faltar nada pra mim, mas também nunca sobrou muita coisa lá em casa. Porque dentro de perfis financeiros, né, a gente pode falar que tem um cara que é o financista, o cara que é o poupador, a Malu é uma poupadora de fábrica. Sim. Aí você tem a pessoa que é desligada com dinheiro, que é o meu pai, não ligava pra dinheiro, e tinha minha mãe que era descontrolada. Então quando você casa um desligado com um descontrolado, Dá ruim. um não liga, o outro gasta muito. Então eu cresci numa família onde o normal era ter dívida. Tá. E olhando aquilo eu pensei, eu não quero isso pra mim. Então grande parte dos arquivos aqui, de fato, eu encontrava situações onde eu via, nossa, eu tive um exemplo negativo aqui. Por exemplo, em 96, os meus pais tinham celular. Ninguém tinha celular naquela É época. aquele grandão. Era um grandão, era pra falar entre eles e talvez com a Abílio Diniz, né? Que era outra pessoa que tinha celular no Aham. Brasil. E era caríssimo. Era muito caro, Eu então lembro. eu não sei por que cargas d'água eles tinham celular naquela época, mas tinham. Não tinha ninguém pra Então, falar. vendo aquele tipo de coisa, eu falei, poxa, eu não quero me comportar igual os meus pais nesse aspecto. Em vários outros, minha mãe é uma pessoa ímpar, assim, em termos de generosidade, meu pai é a pessoa mais culta que
Eu conheço. Meu pai fica me zoando de homem de poucas letras, né? Aham. Eu leio pra caramba e ele fala, homem de poucas letras, porque ele é muito mais culto do que eu. Só que nesse aspecto financeiro, eles foram um modelo que eu falei, eu tenho que sair diferente disso. Então, meu modelo de dinheiro não pode ser igual ao dos meus pais. O termostato deles estava marcado, naquela época, mudou ao longo do tempo, mas estava marcado para negativo. Porque o normal para eles é não ter patrimônio e tá devendo. Sim. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, eu tenho que mudar. No meu caso, foi o oposto. Meus pais sempre com mindset poupador. Nunca vi nenhum problema na minha casa. Nunca brigaram por causa de dinheiro. Nunca, zero. Eu sempre soube que tinha, não sabia quanto. Eu sempre soube que tinha ali. Meu pai era poupador, minha mãe também. E nunca vi ninguém ligar. Nunca vi dívida. Nem eu, nem os meus irmãos. E eu era o... Como é que era? Você chamou seu pai? Desligado. Eu era desligado, cara. É tipo, tá bom. Eu dava de ombrinho. Não, tá bom. Esqueci de pagar uma conta. Tem juros. Não, tá bom. E aquilo foi acontecendo e meus pais odiavam essa minha atitude. Odiavam. E eu lembro que minha mãe tinha umas frases, até caberia uma frase da minha mãe aqui. Ela falou assim, filho, quem guarda tem, quem não guarda fica sem. Então, velho, você tá louco. Você tem que guardar. Meu pai também. Pô, cara, você precisa guardar o seu dinheiro assim por diante. No meu caso... Foi o que mais me incomodou no mindset, que não foi o mindset dos meus pais, que era o meu mindset, é que eu era aquele cara que o dinheiro entrava, eu nunca fui um cara que ganhei pouco, mas eu não via, ele escoava. Você nem sabia pra onde. Cara, não sabia. Eu olhava assim e falei, eu ganhei 6 mil reais esse mês. Tô te falando assim, sei lá, 2005. Que era muito mais grana Muita do que grana. hoje. Eu morava em Santos, sou educador físico. Você ganhava 6 mil reais no mês? 6.800. Em 2005, eu tava pra entrar no exército, eu entrei em 2006. O salário do oficial, depois que ele se formava, era 2 mil, eu pensava, cacete, 2 mil reais. O que eu vou fazer com isso? Me dá um pônei, né? Me dá um pônei! Já pensava isso. tem a galera do pônei? Ainda não tem a galera do Ah, não acredito. Mas já estamos com 2.400 pessoas. Ah, legal, pô. Eu acho que a gente tem que bater um recorde aqui. Qual que é o recorde? 3 mil, né? 3.000 e um pouquinho. Assim. Eu acho que a gente tem que bater o recorde, galera. Se for pra mais 500 pessoas, a gente bate o recorde histórico do JJ Podcast Pô, aqui bacana. com... Mais o do que Brunão. bateu com o Thiago? Não Acho que eu que- seja competitivo, longe disso. Não, nem eu também. Hã? Nem que eu tô em terceiro, eu tô tranquilo, mas por dentro eu tô chutando a mesa por baixo aqui, ó, do Bruno. E então, cara, eu via grana. Era muito dinheiro. E eu lembro que eu comentava com os amigos meus, pô, você tá ganhando quanto? Pô, eu ganho 6 pau, os caras, 6 pau. E cadê? Eu falei, não sei. E eu guardava, sei lá, gastava 7. E era uma zona, uma bagunça. Até um momento que isso acumulou, velho. De uma forma que eu fui, sei lá, 2008, cara, eu entrei aqui numa enrascada, meu. Você chegou a ter dívida. Muito, 150 mil. Que isso, cara? 150 mil. E eu falei, cara, entrei numa enrascada. Eu preciso sair dessa enrascada. O que me tirou da enrascada foi o empreendedorismo, foi venda. Foi aprender a pegar uma coisa, ganhar dinheiro com livro, com palestra, aí eu fui levantando. E aí quando eu vi, eu falei, cara, se eu sou esse cara que consigo fazer essa grana, eu vou ter que aprender a segurar essa grana. Então o meu mindset foi o mindset da riqueza, só que eu tava com dívida. Eu não tinha um mindset do poupador. Só que enquanto eu estava levantando para pagar minha dívida, eu comecei a gostar de pegar grana e guardar grana. Pegar grana e guardar grana. Hoje eu tenho o mindset do poupador, o mindset de fazer dinheiro e assim por diante. No meu caso, eu tive boas lições lá em casa, mas eu era meio da pá virada mesmo. Só que tem uma parada, Bruno. Eu errei e deu tempo. Você era novo, né? Eu era novo, cara. Então, olha só minhas condições. Eu era um garoto de 26 anos, 27. 26 anos, 27 não é tão novo assim, mas é um menino. Vamos dizer assim, eu me considerava um menino mentalmente falando. Mas eu morava com os meus pais, não tinha esposa, não era casado, não tinha filho. E as minhas dívidas eram dívidas relativamente bobas e simples. O quê? Um carro, uma coisa boba assim, né? E deu tempo de recuperar. Mas tem gente que não tem, né, cara? Não. Não tem.